Olá e seja bem-vindo, aqui é Douglas Mitchell e hoje eu vou te ensinar as suas 6 faculdades mentais, os seus 6 poderes mentais que você pode usar literalmente para construir a vida que você quer, para manifestar o carro dos seus sonhos, para você manifestar a profissão que você quer, a quantidade de dinheiro que você quer, para obter literalmente o que você quiser na sua vida. Você sabe literalmente que você tem 5 sentidos. Você pode ver, ouvir, falar, tocar, sentir o gosto. Mas você sabe das suas 6 faculdades mentais? 95% das pessoas não sabem. Se você faz parte desse 95%, então chegou a hora de usar e manifestar o que você quiser. Primeiro, você tem uma imaginação, você tem memória, você tem uma percepção, você tem a razão, você tem a vontade e você tem a intuição. São suas 6 faculdades mentais que você pode usar literalmente para construir a vida que você deseja. E eu vou te ensinar de forma intencional, aqui e agora, a usar suas 6 faculdades mentais para começar a construir e manifestar a vida extraordinária que você merece. Você é a melhor criação de Deus. Você tem uma mente maravilhosa. Para eu te explicar sobre as suas 6 faculdades mentais, eu vou ter que literalmente te contar uma história. Uma certa vez, um grande sábio estava em uma aldeia a 10 mil habitantes. E era uma noite escura e esse sábio estava sentado na frente da sua casa. E veio um jovem rapaz e perguntou a ele assim: grande sábio, como é que eu posso melhorar a minha vida e manifestar tudo o que eu quiser? Esse sábio parou, pensou e respondeu a ele: você tem que saber quais são as 6 faculdades mentais e desenvolvê-las, porque assim como um músculo é desenvolvida através de exercício, suas 6 faculdades mentais também é desenvolvida através do uso constante, contínuo e crescente. Então ele foi e explicou: primeiro, você tem uma imaginação, uma memória, a intuição, a razão, a vontade e a memória. Primeiro, você tem uma imaginação, você pode imaginar qualquer coisa, literalmente. Essa xícara, antes de alguém construir ela no mundo físico, ela teve que ser imaginada. Antes de alguém construir esse computador, teve que ser imaginado. Antes de alguém construir esse celular, ou esse notebook, ou essa televisão, de onde quer que você esteja me assistindo, a pessoa teve que imaginar para manifestar isso no mundo físico. Porque é um processo criativo. Primeiro a gente imagina no mundo invisível e isso acontece no nosso mundo físico. Antes de você vestir a sua roupa que você está aí agora, você teve que se ver com a roupa? Sim, literalmente. Tudo na nossa vida é criado pela nossa imaginação. A gente imagina primeiro, depois a gente tem a memória. Tem pessoas que dizem: eu tenho uma memória fraca, eu tenho uma memória ruim. Não, você tem uma memória que você não desenvolveu. Receba uma instrução agora. Como você nunca mais esquecer nada. Infalível e é usada por líderes. Toda vez que você quiser lembrar algo, você repete 3 vezes. Por que repete 3 vezes? Porque primeiro você torna isso consciente, depois você torna isso inconsciente e depois isso fica no seu subconsciente. Então fica na sua memória enraizada e fortalecida. Então você usa a sua memória dessa forma, você repete 3 vezes o que você quer lembrar. Vamos dizer que você quer lembrar o nome de alguém. Você conheceu essa pessoa a primeira vez. Vamos dizer, você conheceu alguém chamado Tiago. Você repete Tiago, Tiago, Tiago. Você fala o nome dele 3 vezes, nunca mais você vai esquecer. Temos a nossa vontade. O que é a vontade? É a nossa capacidade de focar. A gente pega um objetivo e foca. Quando a gente foca,
a nossa energia vai direcionada literalmente para aquilo que a gente focou. É como o Dr. Kenneth disse quando perguntaram a ele na entrevista: o que é preciso para construir um foguete que leva um homem até a Lua? Ele respondeu em 5 palavras: é a vontade de fazer isso. Então, literalmente, a sua vontade é o seu foco, é o que vai te permitir segurar um objetivo e construir esse objetivo. Depois temos a intuição. É como o meu mentor Bob Proctor falou: a intuição é um modo de Deus falar com você. A intuição é quando você já se pegou assim. Imagine comigo, qual foi aquela última vez que você pressentiu que tinha que ligar para alguém e quando você ligou, essa pessoa falou: eu ia te ligar agora, eu estava pensando em você. Isso é o que? A nossa intuição. A nossa intuição capta as coisas. A gente capta as vibrações, é o modo de Deus falar com a gente. Então você tem uma intuição perfeita. Depois, a gente já falou o que? A gente falou da imaginação, falando da memória, da vontade, da intuição e agora a nossa razão. O que é a nossa razão? É onde a gente capta pensamentos. Pensamentos estão aqui, pensamentos do Éden. Você sabe que literalmente vivemos no oceano de pensamento. E você pode pegar uma ideia, formular essa ideia, construir essa ideia, fortalecer essa ideia. Se você não quiser, você destrói essa ideia e reconstrói. Você pega mais novos pensamentos e literalmente constrói essa ideia. Essa é a sua razão. E por último, falamos imaginação, falamos da memória, falamos da vontade, falamos da intuição, da razão e falta essa sexta. É uma das melhores faculdades mentais. Literalmente, imaginação, imaginação, memória, vontade, intuição, razão. Sexta faculdade mental é a sua percepção. É como Laí Ribeiro disse: a percepção cria a realidade. Literalmente, a percepção cria a realidade. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que aqui é um copo de vidro e eu começo a encher esse copo de vidro de água. E eu paro quando chega no meio. Aí eu pergunto para você: esse copo tá cheio ou tá vazio? A sua percepção vai dizer se ele tá mais cheio. Volta. Corta. Agora. Sexta faculdade mental. Essa é uma fenomenal. Você pode usar literalmente para construir a vida que você quiser. É como Laí Ribeiro disse, que a nossa percepção, que a nossa faculdade mental cria a nossa realidade. E é verdade, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Imagine que aqui é um copo de vidro e eu pego esse copo de vidro e começo a encher de água. E ele chega até o meio, enche até o meio. E eu te pergunto assim: esse copo está mais cheio ou mais vazio? A sua percepção que vai dizer. Você pode dizer: está mais cheio para o meio ou está mais vazio. É a sua percepção que vai dizer. A gente pode ter um problema aqui, ó. Vamos dizer que aqui é um problema. Para você pode ser um problema e para mim pode ser uma oportunidade. Ou para mim pode ser um problema e para você pode ser uma oportunidade. A nossa percepção é que cria a nossa vida. E existe uma lei fenomenal no universo que se diz que existe o oposto em tudo. Se existe um homem, existe a mulher. O dia, existe a noite. Existe o positivo, existe o negativo. Então colhe o bem. Colhe o bem em qualquer situação da sua vida. É como Jimmy disse uma vez, que literalmente Jimmy disse assim: quando algo acontece, é o que é. Passo número 1. Isso vai controlar você ou você vai controlar isso? Você vai deixar as coisas do mundo exterior te controlar? Não deixe. Passo número 2. Colha o bem.
É a lei dos opostos entrando aí. Você pode colher o bem em tudo com a sua percepção. Se algo ruim é algo bom, se algo bom é algo ruim. É o modo que você olha para isso, é a sua percepção sobre isso que muda os seus resultados. Então colhe o bem. Olhe o tempo suficiente para ver que tem um bem naquilo. Tem um bem naquilo. Tem um bem. Olhe. Não há. Então, isso significa o quê? Que não há razões, que não há oportunidades e nem problema. É a nossa percepção que cria a realidade. Passo número 3. Colha o bem. Colher não é uma palavra bonita. É como se estivesse colhendo uma maçã para comer. Então colhe o bem, ao bem tudo. Ao bem tudo. Essas são suas 6 faculdades mentais: percepção, memória, razão, imaginação, intuição e... lembra da última? A vontade, a sua capacidade de focar. Então, use suas 6 faculdades mentais, você vai construir a vida que você quiser. E por fim, eu quero te deixar um lembrete aqui, eu quero te contar uma história para terminar esse. Uma vez, em uma aldeia, um mestre era conhecido por cortar lenha. Sabe aqueles lugares que a pessoa... Não. E para terminar esse vídeo, eu quero te contar uma pequena história. Uma certa vez, um mestre disse assim, que tudo que a gente pedir crendo que recebeu, a gente vai receber. E o que é que ele quis dizer com isso? Que eu e você tem poder de escolha. Então a gente pode escolher. Eu te dei o conhecimento. Você pode agora ou escolher usar as suas 6 faculdades mentais agora que você sabe que você tem, ou continuar vivendo com os seus 5 sentidos, que é a sua visão, audição, paladar, tato. Você pode tocar, é o tato. Calma. Agora. E para terminar, eu quero te contar uma história. Para terminar esse vídeo, eu quero te contar uma história. Uma certa vez, um mestre dos mestres disse assim, que tudo que a gente pedir crendo que já recebeu, a gente vai receber. Isso significa o quê? Que você e eu tem poder de escolha. Então a gente pode escolher. A gente pode literalmente escolher. E agora está nas suas mãos. Você tem consciência que você tem 6 poderes extraordinários que você pode usar para construir a vida que você quiser. Agora está em suas mãos. Você tem o poder da sua própria vida. Ou você vai usar as 6 faculdades mentais para construir a vida do seu sonho de sucesso, crescimento constante, contínuo e crescente, melhorar em todas as áreas da sua vida, obter tudo o que deseja, o carro dos seus sonhos, ter a família dos seus sonhos, ou você vai excluir isso tudo e continuar vivendo com seus 5 sentidos e obtendo os resultados que você está tendo agora. E eu termino por aqui te perguntando, você está gostando dos resultados que você está tendo na sua vida? Se não, use suas 6 faculdades mentais e mude. Você é a melhor criação de Deus.